Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 16ª reunião ordinária de 2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. Primeiro, quero agradecer a presença do senhor Percy, Sidney Amedo Espiridião, secretária da Fazenda, da senhora Ana Paula Marques Rodrigues, secretária do Meio Ambiente e Agricultura, e também do Leandro Henrique Pinheiro dos Santos, que é assistente administrativo, e convocados aqui para a comissão para debater sobre os assuntos de castração de cães e gatos, funções a ser desempenhadas pelo Ambulatório Veterinário Municipal e o cumprimento da Lei 7.090, de 6 de maio de 2022. Primeiro vamos informar os projetos da pauta e seus relatores, e em seguida abriremos o debate com os secretários. As proposituras da pauta foram distribuídas da seguinte forma. O projeto de lei número 195/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 95.427,20 junto à unidade orçamentária da FEMA, Fundação Educacional do município de Assis, tendo como relatoria este vereador. O projeto está em regime de urgência e terá o prazo para aparecer até o dia 2/10/2023. Então, antes de começarmos a discussão dos projetos, passaremos o debate, então, com os secretários e o assistente presente. Muito obrigado pela presença, nós agradecemos aí o comparecimento, pelo convite que foi feito ao senhor e à senhora, para tirar algumas dúvidas que existem quanto ao posicionamento dessas pautas que foram colocadas. Coloco em debate para que os vereadores. Quero também agradecer, antes de mais nada, desculpe a presença do vereador Gerson, Vinicimini e os demais componentes da Câmara pela presença que também aqui com a gente na reunião. Coloco em debate, fica com a palavra aberta. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Agradeço a presença aqui na comissão. Acho que é importante essas reuniões para a gente alinhar e entender as coisas como é que estão acontecendo. Eu fui interpelado por diversos cidadãos que me perguntaram como é que estava a questão da castração. Eu fui autor, junto com outros vereadores, de uma emenda no orçamento que a gente suplementou a ficha. No orçamento desse ano, que foi votado no passado, tinham previsto R$ 80.100 para as castrações. E aí eu fui autor da emenda que suplementou essa ficha com praticamente mais R$ 70 mil. E aí eu tive a oportunidade de, através da lei que a gente fez, que determinava a transparência da lista da castração, a gente pôde ver e acompanhar como é que estava sendo feito essas castrações. Mas daí quando eu entrei aqui, eu vi que na verdade é uma quantidade de animais muito baixo que foram castrados nesse ano. E a gente está aí já chegando no mês 10 e eu queria entender como é que está o acompanhamento desse serviço de castração. Como que está essa ficha, quanto de dinheiro tem, quanto de dinheiro foi gasto, se existe processo licitatório em aberto, se essas castrações estão sendo feitas, um panorama geral mesmo de como é que foi o trabalho de controle populacional de cães e gatos durante o ano de 2023. Então, essas que foram feitas, elas foram no chamamento do ano passado, né? Então, teve uma clínica só que fez adesão, né? E não teve opção por gatos. E ela foi concluída recentemente. E outro processo está na Comu, né, para eles abrirem novo chamamento. Então, essas castrações que constam aqui no sistema, que são 174 castrações, Isso. Elas foram feitas com o orçamento do ano passado. Ano passado. Então, esse ano... Agora está na Comu, porque como estava em aberto, então a gente não poderia abrir outro orçamento. E outro chamamento, né? Então, esperou terminar, já está na Comu. Acredito que vai ser nos próximos dias aí que vai ser feito vai ser lançado o edital. Entendi. Mas qual que foi a dificuldade? Por que tão pouca castração? Porque eu estava fazendo uma conta aqui. Se fosse... É R$ 180 macho, 250 fêmea e 50 consulta. Foi o dinheiro que nós tínhamos dava. Não teve mais porque não teve o gato, né? Então, por isso que não teve mais. E quanto que era o orçamento do ano passado? 150 mil, mas tinha 2 ou 3 emendas.
Então, porque se a gente for fazer uma conta, ó, colocar um R$300 o valor médio Então, de se você entrar castração no e edital, consulta. vai ter, já estava usando todos. Se você entrar no edital do ano passado, estaria usando todos. Aí foi dividido Todos para o quê? Não entendi. tudo que tinha na ficha. Ah, Foi entendi. usado. Só que não apareceu empresa para fazer felinos. Então foi aonde foi feito o que estava no edital de cachorro. Entendi. E quantos Entendeu? animais estavam no edital? 194 cachorros machos, 133 fêmeas e 50 consultas. Isso foi, aí não foi feito porque não teve, faltou. Foram devolvidos 20 animais machos, uma fêmea. E essa ficha do orçamento do ano passado, ela foi esgotada? Foi esgotada no sentido do que foi feito, sim. Aí foi devolvido 3.850, que foi devolvido de empenho, né? Por causa que não teve, porque pessoas faltaram muito. Uhum. E como é que foi esse processo de cadastramento? Foi feito através do site, foi feito presencial? Porque eu estava olhando o nome aqui, a maior parte são protetoras, né? Que levaram... Não, foi feito 60% protetoras e 50%, 60% protetoras e 40% foi feito para particulares. E como é que foi feito esse processo de seleção dos particulares? Tá tudo no site, foi feito as portarias, foi feito o lançamento, as pessoas que tinham dificuldades acabaram indo na secretaria, foi feita ajuda, né, para eles estarem preenchendo, e como não houve adesão, nós fomos em vários CRAS, nós abrimos, né, e muita gente que fazia inscrição não aparecia no dia. Então a gente teve que abrir, então pode ver que foram várias portarias que foram abertas em função disso, para tentar não devolver. E mesmo assim, ainda 20 foram devolvidos no macho. Tá. Em relação ainda às castrações, qual que foi o problema da castração de felinos? Ué, não teve empresa? Não teve empresa? Não. E esse novo processo licitatório? Tem os dois. Tem os Aí dois. esse ano colocou mais felinos, para ver se vai aparecer. E quando que foi solicitado esse processo licitatório? Quando que encerrou o outro e quando que iniciou o processo desse? Tá na Comul, ainda não foi lançado o edital. Aí eu não sei, teria que estar perguntando. Então, mas quando a Secretaria de Meio Ambiente enviou essa demanda para a Comul? Eu não lembro. Data, eu posso ver, depois encaminhar para você. Data de quando foi o memorando, eu não sei. Entendi. Não, é porque a minha preocupação é que a gente está chegando no mês 10 e a gente tem uma ficha de 150 mil O ano reais. passado também foi e a gente usou como resto a pagar. Foi feito também desta forma no ano passado. Entendi, é que Vou perguntar aqui. a gente acaba tendo um processo de castração e com uma defasagem de um ano praticamente. Então, Não, ela terminou foi até o último. só que essa verba é do orçamento de 2021. Sim, mas as pessoas não, por mais que a gente fizesse campanha, por mais que nós fomos no CRAS, nós fizemos campanha, abrimos a secretaria final da noite para as pessoas que para poder, que tinham dificuldade de acessar o site, tudo isso foi feito. E mesmo assim, não apareciam pessoas. A gente estava quase pedindo, pelo amor de Deus, para ir lá caçar. Mas a gente tem todo uma sequência, né? Fazer questão do CAD único, né? Então, depois foi aberto para as pessoas dos 5 anos que não estavam atualizados. Tudo isso foi feito, entendeu? Então, não foi... Se a castração a gente tivesse encerrado, né? Em janeiro, fevereiro, a gente tinha entrado com documentação para entrar com um novo processo. Não foi feito porque realmente não tinha sido encerrado. Entendi. E não seria interessante, nesse novo edital, você colocar uma quantidade maior de animais? Porque, assim, você acaba limitando ali, né? Você disse que no edital tinha lá a quantidade de animais. Sim. Não seria interessante colocar o valor unitário e deixar isso ampliado? Porque, assim... Eu vejo não é ata de registro. Na ata de registro eu posso fazer isso. Agora, como é um chamamento, não. Então, se eu coloquei, tem que ser cumprido aqueles ali. E entendeu? tem um prazo para cumprir isso? 1 ano. E quando que foi feito esse chamamento? Terminou, foi em agosto do ano passado. E terminou em agosto desse ano. Uhum. Não, terminou antes, né? Não, desculpa. Foi feito em maio, né? E aí terminou em maio. Então, processo de pegar o orçamento e tudo mais, então demorou.
foi encaminhado, deve ter mais ou menos um mês que nós encaminhamos para a Comum. E aí ela tem os prazos dela também. Né? Entendi. Então, de maio até agora, 20 de setembro, não foi feita nenhuma castração. Não. Entendi. E o que foi a dificuldade de iniciar esse novo processo licitatório? Porque de maio, mês 5. É os Pra orçamentos, são as setembro. empresas mesmo enviarem orçamento. Mas quem faz isso é a Secretaria de Meio Ambiente ou a Comum? A Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente que pega os orçamentos Pega e os manda para a Comum. orçamentos e manda. Entendi. E vocês ficaram 4 meses aí nesse processo de elaboração dos orçamentos. Não é elaboração, a gente depende de terceiros para estar enviando o orçamento. Né? E uma das maiores dificuldades, não é só na castração, mas que em muitas outras coisas a gente tem dificuldade de encontrar os orçamentos. As pessoas enviarem. Com compras assis agora facilitou um pouco, né? Então facilitou bastante. A gente já lança, porque a gente passa, por mais que a gente peça por e-mail, por mais que a gente ligue, muitas pessoas falam, vou mandar, não manda. Entendi. Não, é porque a gente vivencia uma outra situação aqui, porque, não sei se o vereador Gênova também é cobrado, mas muitas pessoas me procuram referente à castração, fazem cobranças, querem saber como é que está o dinheiro, e aí é um tanto surpreendente você falar que teve dificuldade de arranjar esses animais para castração. Inclusive a gente viu uma matéria no Acessite esses tempos atrás sobre animais abandonados e tudo mais. Então, além desse posicionamento da Secretaria de fazer esses cadastramentos, esses chamamentos para receber juntos com o CRAS, a Secretaria tem um planejamento também para fazer uma busca ativa por esses animais? Por exemplo, agora com o ambulatório veterinário municipal, a própria prefeitura pegar esses animais de rua e fazer a castração deles? Nós tentamos fazer, conversamos com o bombeiro inclusive, só que o pós nós não temos. Nós conversamos com as ONGs, nós conversamos com cuidadores, porque... O pós-operatório, principalmente da fêmea, né? Então, precisa ser pelo menos 7 dias. Nós fomos em Santa Cruz do Rio Pardo, lá o sistema deles é diferente, lá eles pegam de rua, que é o que sempre nós quisemos, pegar o de rua, e eles já devolvem para a rua no mesmo dia, castrado. Aí nós vimos aqui, mas nenhuma clínica faz, eu não sei falar tecnicamente, não entendo. Nós fomos lá e eles falaram que tem um jeito, o ponto, eu não sei falar, não sei dar nomes, tá? Agora, e lá foi feito e eles devolvem no mesmo dia, tanto a fêmea quanto o macho para a rua. E a Secretaria já avaliou a possibilidade, por exemplo, nesse edital da licitação para contratação, colocar lá, por exemplo, uma internação. Vai fazer a castração, internação por 2, 3 dias para o animal se recuperar. Nós chegamos a perguntar, mas não tem interesse das clínicas. Aqui de Assis não teve interesse. Quem entregou o orçamento, nós perguntamos, não teve interesse. O que nós colocamos para evitar, né, para evitar que as pessoas faltem no dia, nós colocamos, eu não lembro o número, mas nós colocamos o táxi, né, para o animal. Então, o táxi dog. Então, esse ano nós colocamos. Porque, às vezes, a pessoa não tem condições de levar. Então, nós colocamos isso, inserimos isso esse ano. Então, para evitar que as pessoas, né... Só para complementar, secretária, o problema mais da dificuldade, a dificuldade maior que tem, né, hoje da parte das pessoas mais carentes, é esse deslocamento. A gente que está ativamente junto com o pessoal na periferia, verificando isso aí, a gente vê que a maior dificuldade da pessoa é levar e buscar o animal. Então nós fizemos isso. A senhora colocou no Isso foi colocado porque, exatamente, eu comentava, né, gente, mas por que tem tanto animal e a gente não consegue? Por que tanta falta? Por que tanta falta? Aí eu falei, não, então próximo nós vamos colocar isso. E aí foi outra dificuldade, porque a clínica não queria dar o orçamento, porque às vezes ela não tinha o serviço. Então foi onde demorou a questão do orçamento, também foi isso. Então aí a gente conseguiu e falar, não, por favor, a gente precisa. E aí foi difícil. Aí conseguimos 3 orçamentos para poder abrir o chamamento. E aí, nesse sentido. E nós perguntamos para essas clínicas essa questão se poderia ser igual a Santa Cruz do Rio Pardo. Mas eu não sei, não teve... Não sei. A abertura das propostas agora é começo de outubro. A abertura das propostas.
Comecinho. Eu sabia que estava para sair. Eu não E sei em a relação data à ainda. ficha, o dinheiro que foi destinado no orçamento está todo nessa ficha ainda? 150 mil reais? Ou foi tirado alguma coisa via decreto? Preciso ver aqui, mas acho que não. Essa ficha orçamentária continua com todo o recurso Pedi lá? pro Felipe mandar para mim aqui, ó. O orçamento seu desse ano. Nesse ano, assim. Mas para ter a abertura da proposta, é porque a ficha tem que ter dotação, senão você não consegue fazer a dotação. É que não precisa, você pode fazer um Não, processo mas- para Não, mas- 80 mil e você fica com 70 mil livre na ficha. Não, a gente usa Não, a todo gente o usa- recurso. Não tem. E o chamamento tem que ser de imediato, né? Porque quando é ata, eu não preciso ter a dotação. Agora, o chamamento eu preciso ter o orçamento inteiro. Uhum. Então, se é 150 mil, é 150 mil. Tá. Agora passando para o próximo tópico, você tem Só Sim, uma lógico. ajustadinha. Nesse caso das dificuldades, né, que a senhora encontrou, né, além desse transporte, das pessoas poderem trazer, a senhora viu alguma coisa também mais com relação a medicamento, né? O medicamento já está incluso, Já tá incluso. já podendo, a pessoa já segue com a medicada. Isso, é um injetável. O já injetável, tá. tal, já está. Uhum. Eu queria perguntar sobre o ambulatório veterinário municipal. A gente viu que teve a inauguração esses tempos, mas ainda não entendemos direito qual que vai ser a função, como é que esse ambulatório vai dialogar com essa política de controle populacional de animais. Ambulatório não pode ser feito. Então, vai ser aberto um chamamento, tá? Para a questão ambulatorial. E aí, a empresa, no caso, que seriam ONGs, né? Associações, seriam abertos não para clínicas e nem pessoa física. Seriam para as associações. Elas podem participar e elas vão montar um plano de trabalho dentro de um ambulatório que pode ser feito. Eu não tenho certeza se eu entendi. Qual atendimento vai ter nesse ambulatório? Vai ser somente para as ONGs atuarem lá? Vai ter atendimento ao público? Vai ter atendimento ao público, né? Mas quem vai tocar não é o município. A gente vai fazer um chamamento, cedendo o espaço, e a pessoa vai ter ali dentro do que pode ser feito no ambulatório. Ela não vai fazer uma cirurgia. Ambulatório não pode ser feito cirurgia. Consulta somente. Na consulta, às vezes uma verificação, às vezes um curativo, entendeu? Então é dentro do que pode ser feito no ambulatório. Entendi. E como é que está o ambulatório hoje? Ele já está funcionando? Não Que tá equipamentos que tem lá dentro? Que equipamentos que vai ter? Se é a prefeitura que vai adquirir? Se vão ser essas ONGs? Como é que vai São funcionar? as associações. Por isso que é o chamamento que a gente já está no processo de montar esse chamamento. A gente vai dar ampla divulgação. Vai ser feito pela Comul também? Ou pelo Não, próprio? não. Esse é o administrativo, porque não tem repasse de recurso. Então, esse é o administrativo. Então, já Mas está daí, sendo elaborado. mas daí vocês vão repassar alguma quantia para as ONGs fazerem esse Não, serviço não. ou só vai ceder É o espaço? Ceder o espaço. Entendi. Só ceder o espaço. E a parte de... Pode falar, Priscila. O valor do total lá que está sendo edital, 157.392. É o valor da ficha mesmo. Em relação ao ambulatório, a parte de equipamento, material, toda essa parte vai ficar a cargo... O que a prefeitura vai fornecer? Só o espaço? O espaço. É o espaço que vai ser fornecido. Entendi. Mas hoje lá não tem nada, então. Não, ele está pronto. No caso, a parte estrutural. Pia, isso é porta, verdade. isso daí ele está pronto. Agora, equipamentos, não. E aí esses equipamentos ficarão todos a cargo das ONGs. Associações. E esse diálogo já vem sendo feito com as ONGs? Porque, assim, Sim. eu entendo que é onerar demais as ONGs, né? A ONG vai ter que contratar o veterinário, vai ter que comprar os equipamentos. Que ONG que tem interesse de assumir essa responsabilidade hoje? Com quem vocês conversaram? No caso, a Só Bichos tem interesse e nós estamos conversando com a SOS Pets também. Entendi. Porque eles já fazem de uma certa forma, né? Então, eles já contratam, eles já têm emendas às vezes. Não mas né? você abriu uma porta em praça pública para todo mundo vir ali trazer essa demanda é bem diferente do processo que hoje é feito pelas ONGs, que é um processo que tem uma curadoria ali de quem realmente necessita, de quem a ONG tem condição de arcar, porque essas ONGs, como por exemplo a SOS,
ela é praticamente financiada com emendas impositivas da Câmara. E aí a gente tem a Só Bichos também, está recebendo emenda positiva, mas assim, eu entendo que você abrir uma porta e terceirizar isso para uma ONG talvez possa ser uma coisa que lá na prática... Mas foi uma demanda até deles. Deles quem? Das ONGs, no caso, associações. Né? Da própria SOS? Isso. Não, foi uma demanda de cuidadores, né, que se tinha, e a Só Bichos, inclusive, foi uma que fez essa solicitação. Do Entendi. ambulatório também. Então, hoje, a gente não vai favorecer uma ou outra. É feito um chamamento, e aí a entidade, no caso, que quiser fazer o trabalho, ela vai montar um plano de trabalho e vai apresentar para a gente, e aí aonde vai ser aberto desta forma. O chamamento teria já todos os critérios, né? Porque o chamamento é dentro de um ambulatório. Sim. O que pode ser Da feito no possibilidade ambulatório? do ambulatório, né? Repassa ao terceiro setor. De repente. É o caso. Não, hoje nós não temos. Não Não, estou falando sim, que vai. não, eu sei, não Né? temos, né? Isso. De repente, era o caso de, Sim. apresentando um plano de trabalho, a prefeitura poder repassar algumas coisas para ajudar nesse sentido. Sim, Sim, a demanda, claro, só não. completando o que a secretária falou, está completando para Hoje arrumar a não ideia tem, mas não é do SIG, assim, é realmente honesto. Se for ver em parte das ONG, pode ser que tenha algum onerar as ONG. Mas é uma demanda que os próprios protetoras, as curadoras pedem, porque é uma demanda de muitos animais, que você acaba levando para consultas que acaba ficando caro. Então, o ambulatório, ele supriria a primeira necessidade, que seria as consultas, seria aquele atendimento básico aos animais. Então, isso aí elas estão vendo como assim, um alívio, porque não vai resolver o problema. O ambulatório não resolve o problema. O ambulatório vem, eu vejo pelo posicionamento, igual a senhora falou, né? Assim, ele vem para dar uma aliviada nos curadores, nos protetores, nos cuidadores principalmente. Porque isso aí o que onera mais é o primeiro atendimento, que é a consulta, o medicamento, né? Não é que vai ter o medicamento, mas igual o presidente falou, talvez um repasse, alguma coisa para medicamentos, para a primeira ideia. Isso vai ajudar, não é que vai resolver. Na conversa que eu tive com as nossas protetoras, cuidadoras, né, que está sempre nos atendimentos aí na rua. Né? A princípio não é resolver problema, é só dar pelo menos dar um fôlego. Eu vejo assim, né? Não sei se... assim, eu falo pelo que eu conheço assim, de ONGs, né? Já há muitos anos, né? Eu venho trabalhando com ONGs, né? Já fundei ONGs em Assis, e eu sei que muitas das vezes o problema mesmo é o espaço, porque a pessoa, ela quer fazer. Nós temos vários exemplos, por exemplo, o Douglas Azevedo, com o trabalho dele voltado aí ao time do Corinthians, né, e um trabalho social muito forte aí nas periferias. O problema dele é espaço. O carnaval lá da Vila Operária, né, é uma ONG, é uma organização. E o espaço, e o problema deles é o quê? Um espaço, né? O grupo de apoio, né? Amor Exigente, o Amor Exigente, existe há muitos anos, né? E o problema deles era o quê? Um espaço. Hoje eles têm espaço, do lado do João Mendes. O grupo de apoio Vida Nova, né? Hoje tem espaço, que é na Marechal Deodoro. Quer dizer, mas há muitos anos vem fazendo trabalho em salão de igreja, nos cantos e tal. Assim, só para poder esclarecer um pouquinho essa questão, né? O que você falou assim, né? Por que o espaço, né? Só que você falou é verdade. A SOS há muitos anos está aí e não tem um atendimento, não tem um ambulatório. Porque a pessoa existe, né? A pessoa, o mundo a gente vê isso aí de perto. Ó. Eles não têm, a Só Bicho não tem a coisa de bicho, tem mais algumas outras que são mais voluntárias e bem individualizadas, que não tem um espaço. Às vezes isso aí, eu vejo, eu acho que isso aí vai ajudar agora nesse princípio, um atendimento, né, que vai poder tirar aquele sufoco imediato, né? Tem pessoas que não têm dinheiro nem para levar para uma consulta com um cachorro que fica doente. Eu tenho visto muitos na periferia lá. Então, isso aí já ajuda a pessoa a ter um local, pelo menos, para levar, né, para ajudar. Assim, só para esclarecimento, só que questão do espaço, né? Sim, eu entendo. Que eu acho que, assim,
O problema de você abrir um espaço do jeito que está sendo proposto é que, diferente dessas instituições que você disse, as pessoas vão lá. Sim. Toda vez que a pessoa for lá, vai ter um custo de um atendimento, um custo de um medicamento. E como é que a gente vai controlar? Quanto que vai chegar esse custo? Se vai chegar a 200 pessoas por dia, se vai chegar a 100, entendeu? A partir do momento que você coloca em praça pública um espaço aberto, você não tem mais controle. Então eu queria até perguntar, como é que vai ser feito esse controle? Vai ser porta aberta? A ideia é ser um serviço de porta aberta. Então, a Com gente pronto vai... atendimento. Não, com atendimento ambulatorial. Mas E a aí, questão no é, caso- a hora marcada, como é que vai ser feito esse Não, controle? então, É a a entidade é que vai é a passar ONG que vai fazer. o plano de Ela trabalho. tem as condições Ela dela, que vai né? colocar o plano de trabalho. Então, mas é eu a acho gente que que vai pode exigir. atender. Não, sim, mas eu acho que isso isso tem que ser definido no chamamento quando for ceder isso para uma ONG. Né? Ó, a gente quer que seja a porta aberta, atende todo mundo. A gente quer que vocês apresentem quem você, o plano de trabalho, a gente, entendeu? Não, exatamente. Por isso que eu tô falando, está sendo elaborado. A gente está começando a elaborar isso daí. Então, e qual que é a Então- ideia da Secretaria sobre isso? Então, a primeira conversa que nós tivemos com a Só Bichos, eles querem atendimento, né? No caso, um período para atender a população que vai estar chegando. Porta aberta. Porta assim. aberta. É o que vai chegar ali, né? E aí a gente vai estar montando o orçamento e eles têm que apresentar o plano de trabalho. Então eles vão falar assim, ó, nós vamos fazer e depois vai ser analisado quantas propostas tiverem, né? E depois vai ser analisado. Ah, uma tá oferecendo só realmente consulta, o outro está oferecendo consulta e vacina. Aí vai ser avaliado quem vai tocar, né? Quem vai receber o espaço, a sessão de uso do espaço. Que oferecer mais Entendeu? trabalho, Isso. mais serviço, né? Aí fala, não, eu vou atender final de semana só, eu vou atender. Aí vai depender. É a pessoa que vai montar o plano de trabalho de acordo com a atividade. E E diante daquilo que pode também ser Isso feito ser no ambulatório, feito, né? Exato. Não, isso daí é primordial. Primordial. Essa questão aí é o CRMV Isso. e tudo mais. Então, o Veja, CRMV, bom, o ambulatório, ele só pode isso, isso e isso. Entendeu? Então, se a ONG chegar e falar, não, a gente vai fazer castração, a gente nem pode aceitar. Porque ali não é para isso. Ali é questão ambulatorial. Então, então tá. Não, então qual a adequação que precisa ser feita? Aí é uma outra conversa. Entendi. Mas então não existe, vai ser feito esse chamamento, ceder o espaço para uma ONG, e aí dentro desse chamamento não existe previsão de repasse de recursos, seria uma Por discussão enquanto, posterior. não. Isso. Entendi. No Por primeiro enquanto, momento seria tudo... seria isso. É porque pra ONG é tudo arcar. novo também, né? Como que a gente vai oferecer também, né, uma questão de um recurso, se a gente não sabe nem qual vai ser a demanda deles e tudo Eu mais. até gostei da pergunta que o Silvia fez. Poderia ser feito repasse para a ONG, para ajudar, no caso, tipo, vacina, os remédios para primeiro atendimento, gases, essas coisas assim. Juridicamente, eu não sei responder, mas eu não vejo dificuldade de fazer isso. Apesar do plano de trabalho, é uma questão pública, por que não? Até porque a ONG ela que vai executar o Sim. serviço, né? Então Sim. nada Então, mais acho que justo. Nesse caso, poderia. Apresentando o plano de trabalho, a prefeitura pode ajudar? Eu acho que sim. Não. Ainda sobre o ambulatório, foi construído com verba de qual pasta? Não foi construído, né? Foi A feita uma reforma, reforma. Foram poucas reformas. Mas foi com recurso de qual pasta? A maioria, acho que se não me engano, é da obra, né? Obras, Entendi. E lá já tem o AVCB, Corpo de Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros? Eu acho que a receber não. Entendi. Não, é porque me preocupa, porque a gente tem uma lei aqui da Câmara, que foi feita aqui na Câmara, virou lei, que proíbe a inauguração de obras públicas municipais incompletas sem condições de atender aos fins que se destinam ou impossibilidade de entrar em funcionamento imediato. E aí aqui tem as características, né? Fica proibida no âmbito de A6 a inauguração e a entrega de obras públicas municipais que estejam incompletas, sem condição de atender aos fins que se destinam, impossibilitadas de entrar em funcionamento. E aí aqui fala que tem que ter o AVCB e o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. E aí causa uma estranheza a gente ter visto essa inauguração acontecer em um equipamento público que ainda não funciona. Queria perguntar se existe um prazo, uma meta já, para quando isso vai entrar em funcionamento. Nós estamos, né, como eu falei, essa questão, estamos elaborando o chamamento, e aí tem um prazo de edital, e, como fala, em paralelo a gente vai estar executando, né? Então, mas a expectativa hoje é que o serviço passe a funcionar a partir de quando? Eu acho que em uns 40 dias.
40 dias. Então, 40 esse ano Não ainda... receber Esse ali é ano. coisa simples, né? Esse ano. Não, sim, com certeza é coisa assim. É que tem uma lei que fala que não pode inaugurar antes do VCB e a gente viu diversas postagens em redes sociais e tudo mais inaugurando um equipamento público que, infelizmente, ainda não tem nenhuma uma data firme para ser inaugurado. Eu acho que é isso, presidente. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Bom, vamos lá. Eu digo que não, eu vi que essa questão da Eu posso me retirar um foi bem, Danilo? foi bem, O presidente que manda, eu não mando nada. Posso retirar Danilo? Claro. Tô com problema de foi bem explicado essa questão da ONG. Eu acho assim que de fato, mas é uma explicação muito importante para nós. Eu também não sabia essa questão, né, que seria uma ONG que assumiria, né. Eu vejo que, como eu disse, há muitos anos, né, eu sou voluntário e toda a vida eu me preocupei muito com o ser humano, mais com o ser humano, né, minha pegada é mais com o ser humano, né, mas é muita gente querendo trabalhar e às vezes o espaço é limitado, e às vezes a gente tem que recorrer mesmo e às vezes aos prédios que está aí, né, meio que sem uso, né, e nós conhecemos aí instituições que o Centro dos Professores, né, a Associação dos Professores, né, acho que é cedido pela Prefeitura e outras associações mais, né. Então é importante essa parceria da Prefeitura, podendo pensar aí nas ONG que querem trabalhar. Tudo bem que eu sempre pensei que é um trabalho do próprio governo, mas o governo incentivou as ONG, mas é um serviço do governo e a gente vai fazer o serviço do governo, né? Mas isso não muda, né? Isso não vai mudar e daqui para frente vai valorizar mais ainda as ONG. As ONGs daqui para frente, elas vão... Tanto que pra gente, desde quando abriu, Claro. a gente já colocou essa questão, né? 60% para cuidadores, que seriam essas. Tem cuidadores voluntários, tem cuidadores que são já oficializados, que no caso é só bichos e SSPS, né? Então isso já sempre foi uma atenção que a gente tinha, porque a gente sabe também que eles têm as dificuldades, né? Então isso... Então foi feito. O que realmente não deu certo é essa questão de ser igual Santa Cruz, essa questão da cirurgia ali, né? Se puder ser... Nossa, se puder. A gente, inclusive, já tinha conversado até com o Corpo de Bombeiro para eles pegarem os animais o dia que não tivesse ocorrência e eles concordaram. Então, a gente chegou até a fazer isso. Entendeu? Só que aí não tinha condições. Só complementar uma coisinha. A gente já discutiu bastante sobre esse assunto há tempos atrás, né, com relação à parte da castração, porque quando a gente começa a ver, vai lá na periferia, lá naquela casa do pobre, que não tem nem comida às vezes, que a gente vê lá que não tem comida, o cara já vai eliminando o cachorrinho para a rua, vê que já está com situação já de precária, fome, é quando começa os abandonos. Foi quando a gente começou a ver de perto a situação, mais hoje aparecendo o abandono nessa situação. A pessoa não abandona porque eu não quero mais o cachorro, não, é porque às vezes não tem nem condição. Tem uma senhorinha, eu lembro bem do caso, eu até citei esse caso, ela não tinha condições de levar o cachorro para fazer a castração, ela não tinha sequer a coleira. Ela amarrou num fio como a gente chama aqui, de ferro, um fio de ferro, e levou o cachorro amarrado com fio de ferro. Então a gente viu muita dificuldade, agora até a secretária falando que foi colocado o Tax Pet para poder auxiliar, porque isso aí vai ajudar a buscar na casa dessa pessoa que é a mais carente. Que a gente, quando chega lá nessas pessoas, as pessoas que têm condições, elas não ficam esperando pela castração da prefeitura. É a que mais está precisando, é a que vai buscar a partir de lá. E eu vou só estender um pouquinho e ver o seguinte: as protetoras e curadores que a gente tem contato, que a gente tem buscado ajudar e está perto, assim, eu vejo tanta necessidade que elas têm, a carência delas, que elas não conseguem chegar, talvez, lá na secretaria para poder pedir um apoio lá. Não sabe que existe, talvez, o apoio, um banco, ração, alguma coisa que possa ajudar. Então, às vezes, a gente fica até preocupado, e quando vai lá e acha uma pessoa desse tipo aí, a maior parte das vezes que a gente tem
que a gente está mapeando agora com os protetores, é as pessoas quando morrem. Essas senhoras de idade que mais tem na cidade, vocês nem imaginam. É pessoas que morrem e deixam para alguém cuidar. E deixando essa parte para alguém cuidar, vem buscar quem? Vem buscar a gente que está ali envolvido, que está ali na rede social, mas nunca consegue chegar lá. O que a gente está fazendo? Orientando, fazendo, né, cadastro das protetoras, porque é necessário isso. Elas são protetoras e elas não têm como assumir que é uma protetora, mas é protetora. É a que cuida dos cachorros, que dá a alimentação do bolso, que compra o remédio. Então eu falo assim que toda vez que aparece um caso, a gente já encaminha agora, a gente já leva lá, fala, tem que fazer um cadastro para a gente começar a saber a realidade, né, do município. E depois que terminou a função de movimento, a gente já teve bastante cadastro. Então, Sim. é interessante porque está sendo Teve falado, alguns agora está casos sendo... que eu estou indo a loco mesmo, na residência dos cuidadores, para fazer o cadastro dos Joia. cuidadores. Porque agora o pessoal está sabendo, então isso está sendo divulgado, as pessoas estão... Fomos bastante procurados Né? também depois daquela doação que recebemos de criança, e a gente realizou em média uns 8, 10 cadastros de protetores independentes. Ô Vinícius, por Nossa. favor, quer fazer pergunta? Fica à vontade. Já pensei na Paula, só para tentar entender um pouco melhor. Assim, hoje a prefeitura tem algum veterinário? Não, tem o João, que é da vigilância, né? Não tem nenhum concursado, nenhum funcionário concursado para exercer essa Não. função dentro do ambulatório. Não. O que me causa estranho um pouco é assim, quando se fala em chamamento público, quem define o objeto do chamamento é a prefeitura. Ela vai disciplinar ali no chamamento que tipo de serviço será prestado naquele lugar. Então, só E que... aí, assim, quando fala assim, eu não sei se vai ser porta aberta, se vai ser quantas horas, como é um espaço público, quem define todo o regramento, você sabe tão bem quanto eu, que quem define o chamamento público é você, a secretaria. Não, eu concordo com Porque você. aí você fala assim, nós vamos repassar recurso. Isso teria que estar constando no chamamento, que irá ser subsidiado o recurso para consulta. No primeiro momento, não. Não É, vai ser, é vai chamamento, ser só o espaço. Mas no objeto do chamamento, se você vai ceder um espaço, você tem que falar o horário que vai ser destinado aquele espaço. Eu concordo, só que como é uma novidade, serviço. é uma novidade diferente. A gente está preparando dois. Um eu falo que a gente já colocou horário, colocou o que vai ser feito, porque, como fala, a gente já tem isso feito. Agora, essa questão do ambulatório é novo. Então não adianta, então tem que ser realmente essa conversa. Por isso que eu falei, a gente tem que pedir para as associações e elas vão falar, né, o que elas podem fazer, e aí a gente vai estar analisando no caso, os credenciamentos que tiverem, né, as propostas que tiverem. Então é isso. Porque não adianta eu falar para ela, como o município não está entrando com recurso nenhum. Como eu vou falar para ela, você tem que atender assim, 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 assado. E não vai aparecer ninguém. E caso nenhum apareça? Aí a gente tem que mudar. Mas não é temerário você inaugurar um espaço sem saber qual que é o objetivo daquele espaço? Foi demanda de um grupo. Não, sim. Entendeu? É isso que eu estou Mas falando. você- Foi a demanda. você Foi o inaugura- que você está escutando aqui que ele falou. Não, eu sei Entendeu? como é que a prefeitura inaugura um espaço e não sabe como é que esse espaço vai ser gerido. Não é questão de não saber Porque como vai assim, ser. se não aparecer nenhuma ONG, nenhuma associação, nenhuma entidade para tomar conta daquele espaço, o que a prefeitura vai fazer? É um cenário que vocês têm que O que a ter prefeitura vai planejado, porque fazer? é uma coisa que pode acontecer. Tanto que aconteceu na castração de gato. Se a sua espécie não quisesse, o sua bicho não quisesse... Mas foi uma demanda Tá, deles, mas agora, entendeu? e se Da ele chegar- essa, só bichos. E se Foi chegar- uma e demanda. se chegar- Protetores. e se Foi chegar uma demanda. Eles um mês chegaram, depois- foram várias reuniões. Ó, foi Eu demanda, sei, entendeu? Paulo, Foi secretário, eu isso. sei, mas se chegar um mês e falar, nós não temos perna para tocar esse negócio mais. Ué, a gente vai ter que ver uma outra situação. Então, a prefeitura não tem um plano de ação dela para fazer a gestão do espaço. Não, porque foi feito ali em função da demanda da Só Bichos, entendeu? O que Eu que falou? entendi. Só que aí eles demandam esse espaço. Eles estão vendo a necessidade desse espaço. Só que agora a gente não tem que chegar, tá pronto, eu entregar para Só Bicho. Eu não posso fazer isso. Não, eu entendi. Assim, Entendeu? Ela sabe que ela vai ter que contratar o veterinário? Sabe? Ela sabe? Sabe, Que custa por parte dela? sabe. Medicamento? Sabe? Vacina? O que ela propor e fazer, ela sabe. Ela propôs Entendeu? isso? Sim. Já está no papel? Não, no papel não, porque não foi feito. Mas peraí, se a gente não acreditasse uma pessoa que vai lá, a questão, a gente está vendo a questão dos pets no município. A gente sabe da demanda,
né? Nós sabemos dessa demanda. E se um grupo fala oferecer porque vai melhorar, a gente só está atendendo esse grupo. Porque a questão PET hoje, ela é gigantesca. Ana Paula, mas né? eu não entendo. Tá. Qual que é o custo operacional hoje do ambulatório? A prefeitura sabe? Eu não tenho esse custo. A prefeitura não algum espaço que não sabe quanto vai custar aquilo lá para ela. Mas não, nenhum momento... Então aquele espaço não é da prefeitura. Não, é um espaço da prefeitura Não é que vai ser espaço, né? cedido. Mas não vai ser Nunca espaço, foi. né? Mas não, o que vocês nunca inauguraram, foi então? feito. Que isso Percy, seria assim, por eu ônibus. inauguro um espaço sem saber o que eu vou fazer, quanto aquilo vai custar e quem vai tocar. Ó, eu inauguro espaço que foi pedido Percy. pelas ONGs, Isso. né? E as Percy. ONGs vão tocar aquele espaço. Agora, se não virar, Vinícius, se não virar, a gente pode partir para o plano B. Para o plano B, Isso. contratar um veterinário, comprar algumas coisas, aí... Não seria mais correto, no meu ponto de vista, presidente, conversei com o presidente, fazer um chamamento público para contratar um veterinário e prestar o serviço lá dentro, a prefeitura entrar com insumo e equipamento? Por que não? Pode ser também. Comentei com o Ou, mas, presidente viu, disso. mas a ideia... A primeira ideia ideia é foi essa aqui. essa que De eles repente você tem resolveram. razão, de repente faz da maneira. Porque o que me assusta, Percy, assim, é não saber o que vai ser feito. Não, vai ser Não, a feito gente um sabe que vai espaço ser feito. para atendimento das ONGs, Vinícius. Mas não... Para atendimento dos pets. Deixa eu dar atenção Não, um pouquinho, eu entendi, só- Tenente. só- só- mas não. assim, sabe por quê? A prefeitura Não, eu tô entendendo o que você tá falando. espaço Entendi. que não tem dono, Entendi. não sabe... Ah, mas Ó, assim, deixa eu falar só por Isso, uma questão assim, ó, protetor. Eu vou falar por protetor. Quando eu cheguei aqui, que nós começamos essa demanda na causa animal, reunido com 30, 40 protetor na época, a gente viu as necessidades. As necessidades que eles pediram foram essa. Aí eu até falei para ele, puxa, não dá para contratar. Aí você veio e falou para mim ainda, dá para contratar um veterinário pela prefeitura e tal. Isso é uma demanda que dá para ser discutida assim. Se, igual, o caso hoje, né, os protetores, eu falei, não resolve o problema esse ambulatório. O problema PET hoje que nós temos hoje não resolve. Resolveria que era um hospital, né, para os PET. Mas isso é o que vai dar o suspiro. Então, esse início, eu estou entendendo o teu ponto de vista, porque quando eles se prontificarem em fazer, era para ajudar de imediato alguma coisa. Então, isso veio para dar o suspiro. O que você falou, vamos para montar sem fazer, penso mais ou menos assim, mas foi o que as protetoras não tinham. É que elas precisavam, era isso aqui. Tanto que elas estão hoje, estão contentes, porque vai ter um primeiro atendimento, e o que nem isso tinha. Então, agora, a partir desse momento, eu penso assim, como protetor, Mas a questão é, a gente pode ter, sim. Porque assim, a gente acompanha um pouco dessas associações, elas vivem catando latinha para custear Direto. Como é que a Direto. gente vai imputar essa associação o custo do veterinário, do medicamento, de uma vacina, do esparadrapo, do insumo? Você Aí, está entendendo? Ó, Porque assim, uma eu coisa vejo, por eu falo, não, principalmente se tratando de um lugar que o prefeito A inaugurou. semana retrasada teve um bingo Porta da aberta. SOS para arrecadar dinheiro para cobrir custo de coisas que eles fazem. curto no vocês ano. aí, tá certo. Você acompanha mais do que eu, que vive fazendo Mas dá promoção pra de acertar. pizza, de qualquer Não, coisa, é. para arrecadar dinheiro. E aí a gente tem um espaço que a prefeitura fala assim, ó, toca. Se eu fosse você, também estava falando a mesma coisa. Eu vou tocar Se eu de fosse jeito. você. Mas a gente tá querendo Então, assim, começar. se a prefeitura não subsidiar, a verdade é, É que, Agora gente, não vai. Ó, só que desculpa, se não Não, der com pra todo terminar respeito, Ana desse Paula, jeito. Ó, como é que se vocês a falam que são prefeitura- início, sendo que vocês já inauguraram? se a prefeitura Como não é que, subsidiar... como é que eu não faço o subsidiar. planejamento? É um espaço. É um espaço. É um O que foi inaugurado? Só para fazer política, Foi o na verdade. espaço. Foi isso. Você tá lá mais cedo que eu. Não foi. Olha, Ó, às vezes é é direto, porque assim, estava né? em conjunto. Só um minutinho. Ó, o estava Se em você conjunto com a tivesse lá, você teria subprefeitura. inaugurado também. Não teria, Percy. Ô, Vinícius. Uma que tem uma lei que proíbe, Ô, né? Vinícius, o seguinte. Olha, você O sabe que quantos foi espaços a realmente prefeitura não quer inaugurado? receber? O que foi realmente inaugurado foi a subprefeitura. Sabe quantos E ali espaços? foi. Não, Foi. calma aí. Peraí. Não, Ana Eu Paula, estou Ana Paula, falando. Peraí, foi não, sim. com todo respeito. Não. Deixa eu falar. Olha Publicação só. do prefeito Deixa eu José Fernandes no Facebook. Deixa eu explicar Calma. pra você. Subprefeitura e ambulatório municipal são inaugurados no Então, complexo da Prudenciana. Sim, Então só que- vamos falar a verdade. O Ó, ambulatório o que foi municipal
foi inaugurado. Não, o que foi realmente foi a subprefeitura. Então o Ele prefeito não está mentindo nessa não, publicação? Não é que ele está mentindo, não está mentindo. Realmente está pronto. Não, entendeu? calma, Ele calma. está entregou o pronto. espaço, talvez Pela acho ordem, que a pela ordem, colocação, presidente, eu vou ler exatamente o que o prefeito Não municipal precisa ler, José todo Aparecido... mundo já sabe. Eu tô falando com todo respeito, Tudo secretário. bem. Subprefeitura, respeito também. Por subprefeitura. favor, só um minutinho só um Não, é minutinho. porque não bate, presidente. Eu sei, Eu tô vamos olhando a publicação do prefeito. Subprefeitura Sim. e ambulatório animal são inaugurados no Complexo da Prudenciana. A minha pergunta é objetiva. O ambulatório municipal foi inaugurado ou não? Ele está terminado. Não, Só não que ele foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o ambulatório foi inaugurado ou não. Tá junto com a subprefeitura. Foi Mas não inaugurado, para então. utilização. Entendeu? A utilização nós estamos fazendo esse chamamento. Fica proibido no município de Assis a inauguração e entrega de obras públicas que estejam incompletas, sem condição de atender aos fins que se destinam, impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. Agora eu pergunto bem objetivamente. Calma aí, Percy. O ambulatório municipal, que segundo o prefeito José Fernandes foi inaugurado no Complexo da Presidenciana, ele tem condição de atender aos fins que se destinam hoje? Sim, se nós tivéssemos veterinário. Hoje? teria. Sim, Ah, o espaço sim. tá Tá Se funcionando nós, hoje? Não tá. Só que se nós tivéssemos mas dá pra veterinário, atender. Não, dá pra se atender. nós tivéssemos... Objetivamente. Viu? Objetivamente. O espaço Aqui, tá- ó. Dá pra atender. Percy. Vocês, Ó, dá sim. Você mora no meu coração. Fica proibido no âmbito do município de Assis a inauguração e entrega de obras públicas Nossa que Senhora, estejam vai virar isso. 3. Impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. Aí eu pergunto objetivamente. O ambulatório municipal, que segundo o prefeito municipal José Aparecido Fernandes, foi inaugurado, está possibilitado de entrar em funcionamento imediato agora? Se a gente for lá, está funcionando? Não, ele está possibilitado. Ele está possibilitado, mas nós não temos mais Não, veterinário. funcionamento, funcionamento imediato. Ele está possibilitado de funcionamento imediato? Ele tem condições de atender. Está funcionando hoje? Não está funcionando, mas Está tem funcionando porque condições. quem vai tocar são as ONGs. filho. Então não é imediato, né? Quando que as Então, ONGs vão vamos assumir? restar. Mais ou menos imediato. Quantas ONGs? Tá. Mas você tá brigando com a língua o termo portuguesa, utilizado, eu pô. utilizaria para esse ponto, sabe qual seria? Não seria inaugurado, seria um ponto entregue. Pronto. Infelizmente não foi o que o prefeito fez. O prefeito não. cumpriu a lei. Mas Lei que a gente fez aqui na Câmara. ele só entregou o ponto para agora fazer a normalização da documentação. Isso foi passado Eu acho que isso aí. Eu vou mandar o print para você do que o prefeito Não, tudo colocou. bem, eu estou entendendo o que você está dizendo. Ó, eu vejo assim, ó, que o posicionamento talvez da colocação da matéria que foi feita, da entrega, eu acho que seria entrega, não inauguração. Pagando. Imagina só você ter que ter alguém disponível lá para prestar um serviço através de uma ONG. Mas foi uma demanda deles, Vinícius. Demanda de quem? Com quem vocês conversaram? Outros lugares já existe isso, Vinícius. Outros lugares já fizeram. Eu acho que tem que funcionar, mas o modelo que está sendo adotado vai ficar ineficiente para a associação que vai tocar. Ou a prefeitura abraça e subsidia os negócios para andar. Eu acho que vai ter que ser por aí. Então, por que já não faz isso? Não, porque a primeira tem que... Você vai ter que fazer um plano de trabalho para o ano que vem. Percy, tudo isso tinha que ter sido feito antes da inauguração, gente. É esse o fato. Até Como é que que isso vai funcionar? A demanda, o tenente Vai sabe que funcionar. Eu falei mais ou menos Não, mas 40 é que dias. a Ana Paula ela tem conhecimento, que ela foi procurada por várias ONGs, e essas várias ONGs falam que vai funcionar. Vai tá certo. funcionar desse Com jeito. quais ONGs a Secretaria Não. Municipal de Nós Meio conversamos Ambiente... com a Só Bichos. Só? Bichos. Foi uma demanda. Por isso que eu já falei 3 vezes. É que antes Já eu tinha foi? dito SOS Pet. Não. Com a SOS vocês não conversaram. Não, vai ser encaminhado o Pra edital todas as para associações, eles, todo que a mundo. gente sabe quem são os formalizados. Então, nós vamos encaminhar presencialmente e vamos dar ampla divulgação no município. É que- Isso vai ser feito. Pensando em Tá, política eu tô falando pública, agora. Então, o que desta forma aí vai ter, e como lá atrás foi conversado, eles falaram, não, o que a gente precisa é isso, né? Então vamos fazer? Então, abraçamos a causa, porque entendemos a necessidade, como o pastor Nivaldo colocou, várias questões precisam do espaço. Aí depois, não estamos conseguindo tocar. A gente realmente imaginou, ou com emendas a gente não consegue. Tem como o município assumir? A gente volta a conversar. É claro que pode ser feito, que nem o Percy está falando. Isso pode ser feito uma conversa, entendeu? Agora, de imediato, o que foi feita a solicitação, e não é porque está pronto, eu simplesmente chego para Só Bicho, olha,
que também estaria incorreto do município. Então, a gente vai abrir esse chamamento. Então, a gente sabe que, por parte da Só Bicho, eles vão participar. Se as outras vão participar, a gente não sabe. Entendeu? Então, eles vão participar. Qual a pressa de ter inaugurado o espaço? Sem ele funcionar? Não, eu já não sei falar, porque foi inaugurada a subprefeitura. Não. Eu entendi O o que você ambulatório falou. foi inaugurado. Esse é o Sim, fato. eu entendi o que vocês falaram, Porque mas... ainda está tudo em fase de estudo, Gente, análise. foi Qual a entregue, pressa de viu? inaugurar? Viu? Não tem rissalo aqui. Vinícius, foi entregue o espaço. Não, nem rissalo aqui. Foi entregue o espaço está entregue. Então, né? mas qual a pressa? Mas é que Espaço de, foi espa entregue, é que agora de tá- espaço para se não ambulatório tem- veterinário porque- municipal, Não, tem então- um abismo. A pessoa vem procurar e fala assim, Vinícius, onde eu vou levar meu cachorrinho? Então, ele ia fazer 2 inaugurações no espaço Vinícius, só. esperar terminar o outro. São duas coisas Não, mas a juntas. subprefeitura está funcionando lá. E Mas- com mas- bastante atendimento. Então tá metade, metade, é isso? Metade funciona, metade funciona. exatamente. Então inaugurou bem a Então pouco. seria conveniente divulgar que o ambulatório veterinário não está funcionando. É isso. Mas isso nós estamos divulgando. Onde? Todas as pessoas Mas, que ó, perguntam isso, a gente responde. Tudo a gente está respondendo. Olha que coisa, eu quero levar lá, não está funcionando. Mas não está funcionando. Mas foi feito sim. A gente vai divulgar. Olha, Bom, já, só para terminar, então, foi falado Isso é sobre, ano que vem, gente. É, Vai ajudar a divulgar. houve essa situação, se Vai tiver ser para divulgar, vai ser resolvido divulgado, isso. vai ser resolvido, vai ser tomada as providências. Se não der certo pelo chamamento, a prefeitura pode, talvez. Então, eu acho que foi a demanda que houve, então acho que ficou Isso, bem. a gente está realmente escutando uma demanda que aconteceu, Legal. entendeu? Em função da questão animal, né? Pela ordem, presidente, Claro, né? eu queria entender como é que foi essas reuniões que você disse que conversou com o pessoal da Só Bichos. E quando vai fazer um chamamento público, a ideia é que todo mundo possa participar, que todo mundo tenha as mesmas condições de competir e tal. E aí me causa uma certa estranheza o fato de ter sido chamado só uma ONG para conversar. A gente tem a SOS aí que faz um foram serviço. eles que nos procuraram, foi o contrário, entendeu? Entendi. Então, é eles que nos E procuraram. agora vai abrir pra todo mundo. E agora abre para todo mundo, porque a gente não pode oferecer só para Só Bichos. Então agora abre para todo mundo. É, porque acaba aparecendo um jogo de cartas marcadas. Já, É. já tem a demanda lá, Ela falou, pera, já tem tudo Vai certo. ser feito chamamento para todo mundo. Já foi Não, feito. já foi lógico, falado. mas assim, Mas o chamamento vai ser tudo. Para todo mundo. E Sim, a aí gente sim vai seria ter irresponsabilidade do poder público se a gente fizesse só com um. Tá. E deixa eu perguntar uma coisa, quem vai ser o vencedor desse chamamento? É a questão do plano de Se trabalho. os dois planos de trabalho forem iguais, se você não tem valor embutido, quem Não. vai ser, qual a proposta vai ser mais vantajosa para o município? A Não gente vai pode os ser- dois? Pode ser os dois. Pode, Não pode, pode os dois? os dois. O Eu chamamento penso que pode. quanto mais ONGs estiverem trabalhando junto, melhor. Ó, Eu o penso assim. chamamento ele abre para várias Os formas. objetos, sim. Pode ser os dois, Quem né? quiser ocupar o espaço. Quem quiser ocupar o espaço, Conjunto. pode ser pelo sorteio. Então, abriu lá, aparece 3, pode ser pelo sorteio. O chamamento, ele dá essa abertura, entendeu? Quanto mais, Sim, melhor, né? Mas Eu acho tá, também. já, isso daí, inclusive, já está feito. Legal. o objeto já tá feito? O objeto, não, essa questão da cláusula aí, quantos podem ganhar, se vai ser sorteio ou não, isso daí já está escrito. E em que fase Entendeu? encontra o chamamento? A gente está vendo essa questão ambulatorial que pode ser feito. Então, a gente ontem, né, estávamos vendo a questão do CRMV, estamos entrando em contato com as clínicas, né, entramos em contato com 2 clínicas para eles falar, a questão ambulatorial, o que pode? É isso que a gente vai estar colocando. Então, a gente está esperando essa resposta. Foi ontem até esse contato com 2 clínicas. Tá bom. A gente tem uma opção que eu acho que a gente pode encerrar. Então já, só falta mais, acho que já esgotou, né? Tudo foi perguntado, né? Deixa eu perguntar uma coisa só. Mais O um. município faz algum repasse para alguma ONG? Não. Por que não faz? Não seria mais interessante para o município repassar para as ONGs aquilo que ele chama... Essa demanda, Não, pelo não, menos na deixa eu secretaria, não foi feita. Não, Pera, deixa eu voltar um pouquinho. Aham. Calma. Não, assim, Desarma. não estou armada, Você não, sabe eu só estou a pergunta, Você não sabe falando... a pergunta ainda. Não, eu não sei. Você nem sabe a pergunta. Por que o município não repassa para as ONGs ao invés de fazer o chamamento para castração? Por que o município não repassa os R$175 mil para Só Bicho, para os SPECs, para outra, como nós repassamos aqui? E eles fazem a gestão dessa castração, que eles têm muito mais acesso, eles têm muito mais contato,
Eles estão no dia a dia mais... Não teve essa demanda. Não, mas não é uma ideia que pode ser Sim. melhorada? Sim. Pra gente ia ser Precisa ver se, ótimo. então, por que isso me chama atenção? Por que ele não repassa para ONG? Será que tem algum entrave A aí? gente repassa, Você não pode Percy. repassar? A gente faz A gente emenda repassa, impositiva então. todo ano. Porque eu imagino que Se ela tiver cadastrada lá, ela faz uma com busca tudo lá. ativa Ah, muito você recebe mais impositivo? Mas isso é uma boa interessante ideia também, não. Por que do que não? a própria secretaria. Aí funciona, aí dá Depois para que eu tô efetivamente... Então você pega 175 mil reais. Inaugurar. Se vai ser 100 gatos... E vai ter outra inauguração ainda. Não, eu tô dizendo o seguinte. Não, é Não, e interessante, ainda- mas e ainda- nunca Essa sugestão que você teve. está falando, eu acho interessantíssima, viu? Também achei. Acho Porque Por que não? Porque se sensacional. você faz chamamento para contratar o veterinário, se você tem 175 mil, você passa 50 para uma, 50 para outra, 50 para outra. E se você define, eu quero tantas castrações, Nós vamos fazer. por que não? Pode Não, ser. poderia Para a ser. castração que você está falando é top. Eu acho que para talvez para tipo Mas um pode ambulatório castrar, já é pode, diferente. Mas não, mas ela caça tem particular da PAC, Tá. particular. A gente repassa aqui para a prefeitura da Câmara. E ali faz só no ambulatório Ah, também. aí ela não. presta conta, ó. Não, então, perfeito isso, porque pra gente, o muito mais tempo fácil. que a gente É muito despende, mais fácil. muito mais, Não, o tempo que a gente vocês despende pra fogem fazer do problema cadastro, de pra licitação, fazer... por exemplo, não aconteceu de Passa a gato. bola Se pra tivesse eles. feito isso Sim, com as outras, já isso teríamos 200 gatos seria castrados. Na prestação de perfeito. conta você acompanha. Aqui, pelo 10 menos. mil Mas castrações. nunca, Essa, ó, esse nunca posicionamento de teve essa castração, conversa, top. Vinícius, foi o que eu É uma falei. ideia. Não, adorei. Não precisa brigar comigo. Não tô brigando, eu só tô falando que nunca Sugestão, houve a caramba. demanda. E dá Não boa, tô boa. brigando, eu só tô falando isso. É o jeitinho dela falar. Nunca teve essa questão desse questionamento. Nunca fomos questionados. É a primeira vez. E, sinceramente, se isso tivesse sido feito lá atrás e houvesse sido possível, né? Pode Se fosse isso? legal, Pode, se legal. fosse legal. Não, eu tô falando, não sei. É, Eu tô falando, a se gente passa. fosse legal, pra gente seria maravilhoso. Ó, eu repassei, o Ciro repassou, não sei quem mais repassou. pra Passei também. A gente repassa. Só falar pra que E a a gente própria teve que prefeitura parar. que já faz esse repasse, É. que já verifica as documentação, prestação de contas, É, isso já é Você feito no repassa, ano pra nós, impositivo. mais fácil para vocês. Vocês E fazem. agora, então, qual que é a sugestão de vocês? Eu, como sugestão para castração, eu repassaria para as ONGs e a prefeitura. Então, a gente para o fechamento não, o chamamento. Não. Que ainda dá tempo. Não, lá Para- continua aí vocês vão ambulatório. ter que ver o que é mais Lá viável continua para vocês. ambulatório. Não, eu tô perguntando, Não sei. sugestão. Eu acho que seria mais Entendeu? interessante porque eles só têm a preocupação em castrar, a prefeitura tem N preocupações. Ó, mais uma ideia. Não, Você só- pode repassar e nesse plano de trabalho que eles atendam lá no ambulatório, lá 2, 3 vezes por Mas semana, faz um cada projeto piloto, dá pra repassa fazer. uma parte Aí ficava e outra legal. parte você faz chamamento. Tá vendo? Vê qual- Aí você vai ter um Conversa. Ô, comparativo. Vinícius, eu acho que eles teriam mais autonomia aí pra poder fazer Com o certeza. trabalho. É isso que eu tô 175 falando. reais. Você pega 2, 100 3 reais, horas. você passa Você para as repassa, outras. é isso. 65 mil você faz o Cada 2 chamamento. dias, Isso, você lá no isso que eu ambulatório. falava. Aí no final você fala assim, ó, pô, a ONG conseguiu fazer 10 mil castrações, quando a prefeitura conseguiu fazer 50. Mas sinto que o espaço é muito Não é necessário. espaço, não. Não, mas o espaço Não, mas seria necessário para você poder Não, desenvolver mas tudo tá falando de isso. castração agora. Sim, Castração castração lá não espaço. pode, lá não Não, pode. não pode Mas castração. O você ambulatório pode não- juntar não os pode. dois e falar, Orçamento você vai receber 175. para fazer castração, você vai ter que ficar no espaço durante Ó, 2 dias. A prefeitura tem 175. Chama as Também, só exato. bicho, SOS Pets, não sei quantas tem que estão habilitadas a fazer castração documental. Passa 100 mil, 30 quilos para cada um e paga 75 e faz chamamento. No final, Exatamente. vê quem foi mais eficiente. Sim, ó, vamos O ano que vem, você fala, pô, pegar. realmente não vamos fazer mais chamamento, vamos fazer só Por exemplo, repasse. esse chamamento que já está sendo feito não foi publicado ainda. Não. Então, ao invés de fazer para 150 mil, pode fazer para 100, para 80. E esse Não, resto, sim, e esse isso resto aí da a gente vai ficha falar, que sim. ficaria para fazer castração lá. Não, o edital já vai abrir agora as propostas. Ah, mas arruma mais 30 mil, 40 mil do Não orçamento. foi pra lançado o fazer. edital. Ô, Vai Percy, abrir a proposta agora. mas eu Percy, Castrações eu vai abrir Percy, agora. pega mais 50 mil, Não tem dinheiro Não para tirar, chegou não tem não dinheiro. chegou pra mim, Percy. não tem dinheiro. Não, total dinheiro até tem, não tem dotação. Não chegou. Passa aqui, não. suplementa. Ah, cara, Manda aqui, suplementa. a gente suplementa. Não, mas é porque assim, o que eu penso? Pensando em política pública, cada dia que a gente deixa de castrar um gato, é 20 gatos que vai ter daqui 6 meses. É exponencial o negócio. Eu atendo algumas pessoas de gato abandonado e assim, um gato, em um ano, vira 60. É uma coisa de Mas você louco. pegar- Então, a cada Aqui eu dia, vejo a um cada monte- dia que a gente deixa de fazer castração, é um gasto de 4, 5 vezes mais que a gente vai ter daqui 6 meses. Então eu vejo que entendo os problemas do processo licitatório, chamamento e tudo mais,
Mas assim, eu acho que cada dia que a gente passa sem fazer uma castração é 10 que a gente precisa fazer mais pra frente. Então, eu acho que multiplicar, além de fazer todas as postas em uma coisa só, vamos mandar pra ONG, Não, mandar pra excelente cá. ideia, excelente. Às vezes até Agora, contratar um veterinário também pra fazer esse pós, porque muitas vezes tem esse pós. Não, o pós tem que ter espaço, Mas né? tem que ter um local o pra espaço. pra reservar. Nós não temos esse espaço. Aí você precisa ali 7 dias. Mas né, o próprio aquela coisa toda. ambulatório... Não fala internação, não fala internação. Quanto que- Mas a consulta no pós. Por exemplo, meu cachorro foi castrado, foi pra casa. Desculpa. Depois de uma semana começou com infecção, precisa levar no veterinário. Tem lugar, Aí tem o veterinário da prefeitura fazer isso. Não, tem mas- lugar que cobra 500, tem lugar que cobra Tarifa social 150. lá, como é que tem? Hoje as ONGs elas têm mais acesso a veterinário para fazer esse preço. Depende camarada, do não tem? veterinário com a ONG. O Mas tem, não tem? Tem, claro. Eu falo direto assim com o pessoal, vejo que o preço hoje é bem baixo. Em Santa Cruz do E Rio a gente consegue Pardo, trazer mais ainda. Se fosse de fora, eu conseguia trazer mais barato. em Santa Deixa eu Cruz pedir do uma Rio coisa pra Pardo, vocês. 160 Olha você ver, reais. a questão tudo. nossa hoje Tudo. aqui é muito Com alto o chip valor aqui. E com chip e levando e buscando em casa, 160 reais. Nossa. Qualquer um. Fêmea, Ó, pesado, vamos leve. vamos qualquer Melhor um. melhor plano do Quando Estado. prestar o Santa Cruz serviço do para a Parque. prefeitura, ele põe um preço. Hã? O prestador de serviço que vai fornecer qualquer serviço para a prefeitura, ele põe um preço. Ele põe. Quando ele vai fazer para uma ONG, uma associação, ele diminui esse custo. Ele diminui esse preço. Depende, cara. Depende. Faz sim. A Faz. maior parte Grande cobra maioria de onde vai faz. parar. Então, assim, aumenta a quantidade com o mesmo recurso e com uma facilidade absurda que eles têm de contar com. Só para nós completar, porque também eles têm um compromisso, se vocês não Se vocês tiverem. pudessem, a gente voltar Podemos- para outro dia, nós precisamos ir. Tiver mais, o que foi interessante foi o debate dessa ação, de poder dar uma sugestão para a castração já direto para as ONGs. O tempo que a gente despende Tem mais alguma coisa, é sem Silvio, que tá funcionário para fazer tranquilo? essa questão de serviço, Já. nossa dor é Tem mais alguma E coisa? praticamente que- ainda só faz essa. Pois Não, fala, porque Zé, é a Ô, ONG que vem atrás da ô, gente pra Depois fala gente pro Zé que mandar. ele foi aqui para não brigar. Vinícius, Aí que não sai do Vinícius. papel mesmo. Vinícius, tem mais alguma coisa que você queira Não, satisfeito. pontuar? Posso estar pensando para. É que eu sei que tem os compromissos, por isso que a gente está fazendo isso aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês aí, pelo debate, né, por estarem junto aqui com a gente, passando, esclarecendo os fatos. A gente, eu falo pela gente, protetor, né? Sou voluntário, sou protetor. Esse é um assunto importante para mim, para todas as protetoras do qual eu tenho contato, as pessoas que vêm nos procurando, que vêm falando sobre a causa animal, que a gente tem dia a dia, a gente dorme, acorda pensando nisso aí, porque é uma causa que é necessária, que a gente tem que estar junto. Então, eu acho importante isso aí. O que a gente puder acertar em prol da população, eu acho que é importante. Então, esse debate sadia, tirando essas dúvidas. Às vezes a gente está vendo que é um projeto piloto, e está iniciando agora. Às vezes até a gente fica, igual o Vinícius comentou, tem que pensar. Às vezes a gente talvez possa passar por cima, nem pensar por algumas coisas que possam acontecer que poderia melhorar. Então a gente hoje viu que isso não vai resolver o problema. Como eu já falei, né? As protetoras já falaram, não se resolve o problema, mas dá um suspiro. Então a gente fica feliz que já esse é um pontapé inicial. Outras ideias já apareceram, o Vinícius já deu uma outra ideia boa também hoje, que a gente pode debater, né, na parte se pode ou não, né, Brasil? Então acho que é interessante, foi muito bom. Eu quero agradecer de coração a vocês, porque aqui o que está em pauta para nós aqui, que eu falo sempre de coração, é que não está voltado para um ou outro, não, está voltado para todo mundo, é a população que vai ganhar, não é um ou outro só que ganha. É toda a nossa população que ganha, é o pessoal que está mexendo com os pets, e principalmente os pets. Tá? Quero agradecer então de coração por isso, porque é um assunto que eu defendo desde que eu entrei, então quero mais uma vez falar isso para vocês. Obrigado pela colaboração e que a gente vai buscar mais ideias. O Vinícius já deu outra ideia legal hoje, então a gente vai buscar mais. E toda vez que precisar a gente vai procurar. Tá bom? Bom, para encerrar, então, ó, eu vou pedir para 5 minutos para interromper a nossa sessão, para se despedir do pessoal, e voltaremos logo em seguida. Havendo quórum, retomamos aos trabalhos. Dando continuidade à reunião, coloco em discussão os projetos da pauta. Em discussão, peço a palavra para falar para os senhores. O projeto 195, que tem da autoria do prefeito municipal, ele
Pede a abertura de crédito, 95 mil. Então, vou verificar. É para, só complementando Claro. que eu li aqui o projeto, é para pagamento do piso da enfermagem na UPA. Então, o projeto está em regime de urgência, conto Sim. com o meu voto favorável. Já, Acho que é interessante a gente agilizar já para a próxima sessão, porque é uma demanda já podemos antiga, já fazer a votação se não tiver uma objeção? Não, sim, eu estive observando também um projeto aqui, interessante. E eu. Vai separar. Tá bom. Bom, não. Discussão do projeto. Encerrada a discussão dos projetos, a comissão aguardará o voto dos relatores. A simples aposição da assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a sua manifestação. Não havendo mais a ser discutido, declaro encerrada a reunião.